vencendo a cavalaria do inferno, terceira parte. O texto diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um ar, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Pai, a tua palavra já é abençoada. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que as águas que estão fluindo nesse lugar, elas vão transbordar, de modo que ninguém vai sair daqui da maneira que entrou. Espírito Santo de Deus, Espírito da vida, mova-se agora, começa a mover, leva cativo agora todo pensamento ao trono da graça. Eu repreendo toda dispersão, todo cansaço, todo sono, toda obra do inferno, em nome do Senhor Jesus agora. Ó Deus, eu estabeleço nesse lugar fogo do Senhor, quebrando todo mal, todo mal. Não há espaço para mais nada agora, senão a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, na última ministração, nós vimos que o mal, ele tem 4 faces, como José ministrou aqui domingo passado. E mesmo na crise, nós somos guardados. Agora veja, se o mal tem 4 faces, e elas são representadas por esses cavaleiros do inferno, nessa cavalaria que o próprio texto mostra, mesmo assim, mas assim, como o mal tem 4 faces para destruir, nós aprendemos também que existem 4 faces de Cristo. Repita comigo: 4 faces de Cristo para nos defender. Diga mais uma vez: 4 faces de Cristo para nos defender. Quais são elas? Passa para mim. Está lá já, não é? O leão, o boi, o homem e a águia. Ali não está na ordem certa. Mas se o mal tem 4 faces para atacar, Cristo também tem 4 faces para nos defender. Nós temos aprendido que, como cristãos, nós somos guardados pelo Senhor. Diga assim: eu sou guardado pelo Senhor. Irmãos, olha para cá. Se nós hoje não crermos na palavra de Deus, nada mais tem solução. O que vai salvar o mundo, o que vai mudar a terra, o que vai mudar esse quadro, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui nessa noite por causa da palavra do Senhor. Você sabe que o mundo foi feito, o universo, pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Repita comigo: tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra e pelo Espírito. Diga: pela palavra, pelo Espírito. Não pode ser só palavra, tem que ter Espírito. E não pode ser só Espírito, tem que ter a palavra. E nós temos aprendido que somos guardados pelo Senhor. E mesmo em meio à crise, nós vamos prevalecer. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, você é guardado, você é sarado, é sarada. Quantos dizem amém? Que, irmão, ouça, tem irmãos prosperando na crise.
Tem gente vendendo a crise. Eu estou falando, irmãos, aqui da nossa igreja. E eu vou falar daqui a pouco melhor sobre isso. Você recebeu uma palavra e ficar nessa palavra. Você viu uma notícia tão boa de um irmão essa semana, pastor, fui abençoado, eu nem esperava. E eu falei para ele, irmão, o Senhor está te abençoando na crise. Quando está todo mundo dizendo, não faça isso, Deus está abençoando. E essa palavra é para a sua vida, irmão. Tem gente que diz, o Nordeste, povo do Nordeste. Essa semana eu estava falando com o irmão também, né? Vendo lá a pesquisa, o Maranhão, na Federação Brasileira, é o primeiro estado com menos recursos, mais pobre. Eu disse o seguinte, isso por enquanto, porque esse quadro vai mudar e Deus vai prosperar a sua vida. E eu não estou falando isso palavra de efeito, eu estou falando porque eu creio na palavra de Deus. O Senhor era com José, o Senhor é comigo, o Senhor é com o Frank, o Senhor é com a Cléo, visual novo, gostei. O Senhor é com o Fernando, é com cada um de vocês, irmão. Ei, olha para cá, a bênção do Senhor está sobre nós. Diga assim, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Enquanto todo mundo estiver fechando, você vai abrir. Enquanto todo mundo estiver parando, você vai caminhar. O Senhor é com a Exâmia, que vai te prosperar no crochê. Em nome de Jesus. Pode preparar, pode fazer mais. Deus vai te honrar nisso, minha irmã. Eu creio. O Senhor vai tá melhorando o nosso prédio aqui, porque eu creio, mesmo em meio à crise, nós vamos prevalecer. E como é que a gente pode ter certeza disso, pastor? Eu quero te dar algumas razões nessa noite. A primeira dela, nós prevalecemos pelo poder do Espírito Santo. Nós prevalecemos pelo poder do Espírito Santo. Irmão, filho de Deus, servo de Deus, tem que ter fogo no coração queimando. E eu pergunto a você nessa noite, há fogo de Deus na sua vida, irmão? Tem fogo de Deus queimando no seu coração? A paixão pela presença de Deus, a fome pela presença do Senhor? Pois eu tenho orado isso todos os dias. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Nós não somos naturais, nós não podemos andar na mente natural. Nós vamos prevalecer pelo Espírito, porque na crise, quem vai ser bem sucedido? Na crise, ô Nixon, quem vai ser bem sucedido não é aquele camarada que é PhD, o mestrado em economia, não é aquele empreendedor, não é aquele que tem mais conhecimento de investimento, nem aquele que fizeram grande reserva financeira, tampouco aqueles que são dotados de uma capacidade de empreender. Não, isso é muito bom, mas na crise, quem vai ser guardado? Serão guardados aqueles que confiam no Senhor. E é para esses e para essas que eu estou pregando nessa noite. Eu estou pregando para alguém que confia no Senhor. Quando diz amém? É isso que afirma a Bíblia, Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor, quem confia no Senhor? Quem confia no Senhor? Quantos confiam no Senhor nessa noite? Diga aleluia, diga glória a Deus. São esses que vão permanecer, porque da mesma forma que o Senhor decretou que os 4 cavaleiros saíssem para causar dano à terra e aos seus moradores, o Senhor também determinou que essa cavalaria do inferno não toque nos seus servos. Ei, olha para cá, irmão. O diabo não pode te tocar, demônio não pode te tocar. Eu já vi crente com medo de passar encruzilhada, porta de centro de macumba. Que coisa é essa? O sangue está sobre a sua vida. Você é intocável, irmão. O Espírito Santo está dentro de você. Que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Paráclito, o Espírito da vida. Ele nos deu poder e autoridade. No grego, dunamis e exousia, ou dínamos e exousia. Da onde vem a palavra dinamite? Exousia, autoridade sobre. É esse Espírito que está dentro de você. O diabo tem medo de nós. E é por isso que ele fica avançando contra a gente. É por isso que ele coloca, as situações e circunstâncias para a gente cair. Porque ele sabe, se nós andarmos aquilo que Deus tem para nós,
O reino dele estão com seus dias contados. Estão com os dias contados. Olha o que diz Apocalipse 6,6. E ouvi uma com voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E qual é a ordem? Não danifiques o azeite e o vinho. Repita comigo: não danificar o azeite e o vinho. Diga: azeite e vinho. Você sabe o que aponta para isso? Azeite e vinho são referências ao Espírito Santo na Bíblia. Essas são as referências. Mas é lógico que os 4 cavaleiros aqui, eles não podem danificar o Espírito Santo. Então essa restrição colocada ali por Deus aos cavaleiros é uma clara referência de que, ou para aqueles que possuem o Espírito Santo, não vai danificar o azeite e o vinho. O óleo, o azeite do Senhor está sobre a sua vida. Irmão, existiu um grande pregador, evangelista, Reinhard Bonk, que morreu ano passado. E ele, um dos seus livros, ele escreve o seguinte: moscas, preste atenção, moscas não pousam em lugar quente. Mosca na Bíblia aponta para demônio. Demônio não toca, não fica atazanando nem perturbando a vida de quem está pegando fogo, de quem é labareda de fogo, quem tem o coração incendiado, quem ora em línguas, quem declara a presença do Senhor, que lê a palavra, que busca, que está no meio dos santos. Mosca pousa em lugar frio, irmão. Preste atenção, não estou dizendo aqui para ninguém abandonar a sua vida, a nossa vida diária, nada disso. Nós podemos ser labaredas de fogo na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança. Jesus falou: Pai, não tira-nos do mundo. Então essa história que você só pode servir a Deus se sair da faculdade, você só pode servir a Deus se parar tudo, é uma mentira do diabo. Nós podemos servir a Deus no nosso trabalho. Vai fazendo faculdade servindo a Deus, vai exercendo a sua função servindo a Deus, vai empreendendo servindo a Deus e destruindo o diabo. Moscas não pousam em lugar quente. Servo de Deus, filho de Deus, que entra incendiado. Por quê, pastor? Porque nós somos abençoados. E eu não estou falando isso para os irmãos por minha causa. Estou falando que a palavra de Deus diz, Números 23, pois contra Jacó, contra a igreja do Senhor, contra o Ferreira, contra o Jordan, contra cada um de nós aqui nessa noite, contra a irmã Socorro, Milton, Rodrigo, Diane, contra nós, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisa tem feito o Senhor. Irmãos, olha para cá e grave isso. Dia 28 de junho de 2020, muitas pessoas vão olhar para a sua vida, muitas pessoas vão olhar para esse ministério, muitas pessoas vão olhar para a videira aqui no Maranhão e vão dizer: que coisa tem feito Deus. Olha, eu já vi esse ministério tempo atrás, olha, mas que coisa tem feito. As células tomaram São Luís inteiro, as células já estão cruzando fronteira. Nossa, a igreja que está com 4 cultos. Que coisas Deus tem feito no meio desse povo. Gente que vinha de longe sem carro, agora tem carro. Gente prosperando no trabalho, gente abençoando a família. Quem crê nisso, irmão? Quem crê nisso, irmão? É a palavra de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Se dirá de Jacó: que coisas tem feito Deus. Não vale encantamento. Pastor, como é que nós vamos prevalecer na crise? Pelo poder do Espírito. Pelo poder do Espírito. Só prevalece quem está no Espírito, irmão. A ordem é: não danifiqueis o azeite nem o vinho. Isso fala da vida no Espírito. Se você e eu andarmos no natural, a gente vai tropeçar. Se eu e você andarmos no natural, a gente vai cair no laço do diabo. Se eu e você andarmos no natural, o reino das trevas vai prevalecer. Mas se nós andarmos no Espírito, irmãos, Paulo disse: irmãos,
Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E nessa noite nós vamos sair daqui cheios do Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso fala da vida no Espírito. Se você andar no natural, você vai, irmãos, acaba desaparecendo. Se você andar no natural, você vai desesperar. Porque está aí a notícia, a mídia falando que não acaba, coronavírus não acaba, cuidado e tal. Mas se você ficar lidando com toda a situação que está acontecendo de maneira natural, você vai perceber que você vai desesperar e não vai descansar. Se você andar no Espírito, você vai descansar, você vai ver a mão de Deus e você não vai desesperar. Portanto, ouça o que eu vou falar nessa noite, irmãos. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Cuidado com o que você tem ouvido hoje. Cuidado com o que você tem escutado hoje. Cuidado com o que você tem feito hoje. Eu sei que ficar com fome é ruim, mas existe uma fome e uma sede que não pode acabar na nossa vida jamais. E essa é a fome pela palavra. Essa é a sede do Senhor. E Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. E esse pão está aqui nessa noite. Ele disse: eu sou a água da vida. E essa água está aqui nessa noite para nos saciar e nos encher. Não deixe o diabo, irmão, ficar brincando com você. O diabo, ele vem matar, roubar e destruir. Quanto muito crente tem perdido tempo com coisas que o diabo tem colocado na frente. E não só o diabo, mas o homem também. Você sabe por quê? O Espírito, o dom de discernimento de Espírito, o dom de discernimento do Espírito, e esse eu oro sempre. Ele é para você discernir o que é de Deus, o que é do homem e o que é do diabo. Porque tem coisas na sua vida que não foi o diabo que fez, nem Deus que fez, foi você mesmo que fez. Aí a gente fica culpando o diabo, culpando Deus. Mas tem coisas na sua vida que não foi o diabo nem o homem, foi Deus que botou. Mas tem coisas na sua vida que não foi você, não foi Deus, é o diabo. Então a gente precisa do dom de discernimento de Espírito para discernir essas coisas. Discernir, isso é de Deus, isso é do diabo. Estava falando com uma pessoa aqui no Zap agora. Convidei aqui para a reunião. E ela disse para mim: pastor, eu não vou poder ir porque eu não estou do estado que o Senhor pode me ver. Falando para mim. Eu falei: mas Deus já está te vendo, filho. Deus já está te vendo como você está. Você só está no lugar errado. Vem para cá. Vem para cá. Ele: eu sou falho, eu sou fraco. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o sangue da sua vida. Irmãos, ouçam. Nós estamos vivendo um tempo que nós, cristãos, filhos de Deus, a gente tem que despertar e levantar. Não estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem um espírito aguerrido, de ousadia. O José e a Carol estão aqui, vocês sabem. E ontem, né, junto com o nosso guia, nossos guias turísticos aí, vamos lá, qual lugar? Raposo, né? Vamos lá, Raposo. Dá um passeio lá no barco. Eles gostam desse negócio de barco. A maioria gostava desse negócio de barco. Eu não gosto desse negócio de barco, não sei nadar, mas falei para os irmãos: sobre a tua palavra eu vou, né? E aí fomos lá no meio do rio e tal. E de repente paramos num lugar que chegaram outros barcos. Os irmãos estão aí que estavam comigo para testemunhar. Assim, de gente, de jovem, de adulto, um barco lá com a música rave, tocando, tocando, pessoal de biquíni, de sunga, de copo na mão, barco lotado. Eles estavam dentro do rio. Eu falei: não, aqui eu não vou entrar não, vou ficar no seguro. Eles estavam lá e eu dentro do barco, olhando. De repente chegou outro barco lotado, com pagode tocando e tal. Quando se viu, estava uma aglomeração de barco, povo dançando com copo de cerveja, uísque, sei lá o quê. E eu falei para eles quando eles entraram: tá vendo? O ímpio não está nem aí. Todo mundo sem máscara. Pergunta se vocês estavam preocupados com o Covid. Estava nada. Ah, pastor, mas vai pegar. Pode até pegar, mas tem mais ousadia do que muito crente, que às vezes uma coisinha de nada me faz ficar em casa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A graça de Deus não é moleza.
moleza de descansar, no sentido, entenda o que eu vou falar, para você receber o seu espírito. Porque parece que hoje nós estamos vivendo, e nesse momento que não é para viver, alguns cristãos querem só ser salvos. E se você nasceu de novo, foi batizado, crê em Jesus, você está salvo, você não vai perder a sua salvação, você não vai para o inferno, você está livre da condenação. Mas o Senhor não nos chamou só para ser salvo, o Senhor nos chamou para ser vencedor. Porque uma coisa é ser salvo, outra é ser vencedor. Então graça de Deus, não sou eu chutar o balde, eu estou na graça, vou para a reunião hoje não. Que é uma graça individual, mas é uma graça coletiva, que o Senhor só vai te acrescentar aqui, nesse lugar, mesmo no calor, mesmo no meio da obra, e você sai fortalecido e fortalecida. Paulo era o apóstolo da graça, e ele trabalhou mais do que os outros. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus. Ele ia pregando, ele ia orando e avançando. Graça, descansar na graça, não sou eu deitar na rede e tomar água de coco, mas é você avançar. Pastor, como é que eu tenho certeza de que nós vamos prevalecer? Primeiro, a gente prevalece pelo poder do Espírito. Diga, pelo poder do Espírito. Diga para o seu vizinho, pelo poder do Espírito. Não é mente natural, irmãos. Nós estamos nesse mundo, mas não somos esse mundo. Todas as circunstâncias e situações nós temos que resolver espiritualmente. Então estou aqui nessa noite para falar para você: mantenha a sua fé firme. Mantenha firme a sua fé. Dê ouvidos à palavra de Deus que diz: você é guardado pelo Senhor, você é amado, amada pelo Senhor, e sobre a sua vida não vale encantamento, não vale palavra de maldição, e essa cavalaria do inferno não vai prevalecer. Segundo lugar, como é que a gente tem certeza que nós vamos prevalecer, pastor? Segundo, prevalecemos mantendo o equilíbrio. Diga assim: eu prevaleço mantendo o equilíbrio. Veja, nós já aprendemos sobre as 4 faces de Cristo, representadas pelos 4 animais. Quais são eles? O leão, diga o leão, o boi, o homem e a águia. Só que de acordo com a visão de Ezequiel, essas 4 faces, elas convivem em harmonia, em perfeita harmonia. Cada uma delas está voltada para um alvo, para um objetivo. E tudo na Bíblia, você sabe, que tem um propósito. Então cada uma dessas faces, elas têm um objetivo. Então nós temos, vamos lá, passa para mim. As 4 faces em Cristo, ela representa: o leão representa o rei que reina. Jesus venceu, Jesus nasceu, Jesus viveu, foi sepultado como rei, e o seu reino jamais terá fim. Quantos estão comigo nessa noite? Mas nós temos o segundo, é o boi, que aponta para o servo, que está sempre pronto para servir. Por isso que o Filho de Deus, o crente, tem que gostar de servir. O Filho do homem não veio para ser servido, mas para. Então o crente que não gosta de servir é um problema sério. Terceiro, temos o homem, que é aquele que se relaciona conosco de maneira inteligível. Jesus se tornou homem para que os homens pudessem compreender Deus. Por isso que ele é um mediador. Ele segura na mão de Deus, segura na mão do homem, para que pudéssemos compreender Deus. Mas diferente de Adão, do primeiro Adão, ele é um homem perfeito. E nós temos a águia, que é aquele que tem uma vida essencialmente celestial e divina. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas essas 4 faces, elas se aplicam em outras coisas, outros aspectos também. Por exemplo, na visão celular. Primeiro, nós temos o leão, que aponta para o ganhar. Diga-se, ganhar. Irmãos, olha para cá. O Senhor nos chamou também para ganharmos vidas, para convidar. Aonde você chegar, onde você estiver, onde você passar, você pode
convidar as pessoas, falar de Jesus. Ontem a gente estava lá no barco, lá tinha um outro grupo, né? Que não era crente. Às vezes logo olharam para nós e falaram: tá atrapalhando a música aí e tal. A gente, não, a gente não curte não, mas tudo bem, cara. Não, vocês são evangélicos? Ah, somos, tá. Aí o cara botou lá o pagode. Deu um tempinho depois, a música parou. Aí entrou: antes de eu respirar, eu achei a vida em mim. Não é? Oh, impressionante. Depois mudou: você é o espelho. Por causa da gente, o cara trocou a música. Depois ele botou de novo, mas ele ficou preocupado de nós estarmos ali. O nosso testemunho fala mais alto. Eu falei para o pessoal do bar, falei: olha, isso aqui dá para fazer reunião com a igreja. Aonde nós estivermos, a face do leão, ela está ligada à conquista, ao reino, à iniciativa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você sabe o que Provérbios diz? Sabe o que Provérbios diz? Quem é sábio? Quem é sábio? Provérbios diz o quê? Sábio é quem ganha almas. É isso que a Bíblia diz. Segundo, a gente tem na visão celular o boi, que aponta para consolidar. O boi é aquele trabalho que envolve esforço e perseverança, porque você consolidar uma pessoa dá trabalho, sim ou não? Sim ou não? Nessa noite aqui, levanta a mão quem converteu na videira. Levanta a mão, quem converteu na videira. Bem alto, bem alto. Aleluia, olha quanta gente aí. Você precisou de alguém para te consolidar, sim ou não, irmão? Precisou. Tem gente aqui que deu trabalho, por líder, por discipulador, mas graças a Deus você perseverou, seu discipulador, seu líder também. Consolidado a trabalho, irmão, sim ou não? Eu tenho um lema: a porta da frente do prédio tem que estar aberta para as pessoas entrarem, mas a porta dos fundos tem que estar fechada. Eu não gosto de perder ovelha, não gosto de perder ninguém. Só se falar para mim: pastor, não quero que o senhor venha mais, eu vou para outro lugar, aí é outro esquema. Mas enquanto não falar nada, eu fico ali, ligo, mando mensagem, pode me bloquear, pode não falar. Não, eu vou atrás. Vou, só se desistir, porque eu creio, a porta da frente tem que estar aberta, mas a dos fundos fechada. Então o boi fala disso. Consolidar exige perseverança. O boi não se cansa, e nós não devemos também nos cansar daqueles que dão trabalho. Terceiro, na visão celular nós temos o homem, que aponta para o treinar. Só um homem discipula outro homem. Está me ouvindo? Só um homem pode discipular outro homem. Ele precisa falar a linguagem do outro homem, entrar na realidade dele para influenciar. Então está vendo? As 4 faces na visão celular. E por último a gente tem a águia, que é o quê? A águia aponta para enviar. Nós somos uma igreja que o nosso cargo é edificar uma igreja de vencedores, não apenas salvos, onde cada crente é um ministro e cada casa uma extensão da igreja. Então a videira no mundo todo, no Maranhão, no Rio, em Goiânia, a célula não é um programa da igreja. Fiquei muito feliz essa semana, vi lá a célula do Carvalho, vi a célula do Antônio e Fernanda fizeram lá no Quatraque, tivemos a nossa célula aqui na casa do Júlio, da Esther, célula do Fernando, as células de adultos aí retomando, e a de jovens também vão retomar em nome de Jesus, amém, querido? A célula não é um programa nosso, é a vida da nossa igreja, é a nossa maneira de ser igreja. Então a célula é a extensão da igreja, e a gente vai conquistando a nossa geração e vai multiplicando. Então, pastor, as 4 faces nós vemos na visão celular? Claro. Você sabe que a águia é um pássaro que voa mais alto, é conhecido por expulsar os filhotes do ninho também, ensiná-lo a voar. Porque na videira a gente não quer gente só consumidor, vem só consome, só quer. Não, nós queremos líderes. Nós cremos no sacerdócio crente. Você é ministro, você pode liderar, você pode expulsar o demônio. Eu lembro uma vez me ligaram, uma irmã me ligou e falou: pastor, o senhor precisa vir aqui, que ela convidou a vizinha para orar, foi orar pela vizinha, você ficou endemoniada, e ela me ligou, eu estava longe: pastor, o senhor precisa vir aqui para expulsar o demônio. Falei para ela: irmã, a mesma unção que está sobre mim está sobre você, você pode expulsar. Só que essa altura ela tinha deixado a mulher endemoniada lá no apartamento dela. Ela tomou o elevador, desceu, estava lá na portaria me ligando. Falei: irmã,
sobe e vai expulsar esse demônio, meu irmão. Nós cremos nisso. Cada crente é um ministro. A águia ela encoraja os filhotes a formar uma nova constelação familiar. Mas deixa eu te falar, as 4 faces, elas também estão na vida do crente. Passa para mim. Primeiro, nós temos o leão. Para prevalecermos sobre a crise, irmãos, nós precisamos ter disposição para conquistarmos. Olha para cá. Eu sei que as pessoas dizem, a mídia diz, talvez você nunca ouviu isso, mas é o que diz, ou talvez você já ouviu. Ah não, pastor, o povo do Nordeste vai devagar. Ah, o maranhense, pastor, tem que... Irmãos, eu rejeito essa palavra em nome do Senhor Jesus. Nós aqui do Maranhão, nós somos um povo com a face do leão, que avança, que prevalece, que empreende, que não tem preguiça, mas que levanta como leão, que mesmo diante das dificuldades não fica parado, não senta para chorar. A crise tem o poder de paralisar pessoas, fica todo mundo esperando que as coisas se definirem para começar a agir, e nós não podemos ficar paralisados por causa do medo, não podemos. Tem uns que ficam esperando o vento mudar. Ah não, vou esperar o vento mudar. Outros ficam esperando o vento passar para agir. Mas os filhos de Deus, com a face do leão, e é para esses que eu estou pregando essa noite, são os da face do leão, os que têm disposição para prevalecer. É esse povo que está aqui nessa noite. Esses não ficam esperando o vento passar, não ficam esperando o vento mudar, pelo contrário, o vento está soprando, levanta a vela e vamos avançar. É essa disposição, irmãos, do nosso coração em tudo, na igreja, na célula, no seu trabalho. Que tem gente que diz, ah, eu não recebo promoção, ah não, meu patrão não dá. Irmão, você é servo, tem a visão, sabe, tem essa força do leão. Enquanto todos esperam um tempo melhor para começar a semear, nós já estamos arando a terra. O ano de 2020 não acabou. Eu sei que para muita gente, o ano já acabou, vai entrar julho. Sim, mas Deus pode fazer nesses 6 meses para frente muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. É por isso que a gente vai fazer um encontro de um dia em agosto. Em julho eu quero fazer uma reunião aqui dos 120 no mesmo lugar. Fogo de Deus. Já espalhei para os pastores da vinha. Tem pastor da vinha nos procurando, irmãos. Quinta-feira eu estava atendendo um pastor novo aqui, ó, nome da igreja, Ministério Internacional Ramos da Videira. Falei, vocês já são da videira, saindo daqui 11 e pouca da noite. Ele trouxe os pastores dele, quase me deixaram embora, aleluia. Compraram material do pastor Luiz. Precisa de pastor, precisa do Senhor. Ela não é pastora? A pastora pediu o telefone da minha esposa, já entrou em contato, queria fazer chamada de vídeo. A igreja deles é lá no Quatraque. Não, nós vamos avançar. E eu falei, eu vou avançar também, em nome de Jesus. E é por isso que as pessoas estão vindo, é por isso que a gente tem que arrumar o nosso prédio, a nossa casa, que outras igrejas vão nos procurar. Não sou nem eu que estou procurando, eles, é o Senhor que está mandando. Falei para eles, eu vou fazer uma reunião de líderes aqui, 120 no mesmo lugar. Pastor, estou dentro. Falei, ó, irmão, fogo de Deus, hein? O fogo nunca dorme, o fogo vai pegar. Aleluia! Diga assim, a face do leão. Não está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Segundo, a gente tem o boi. Para prevalecermos sobre a crise, precisamos saber conservar o que temos conquistado. Porque tem pessoas que elas não estão preparadas para algumas coisas. Tem gente que diz assim, não, quando eu tiver muito dinheiro. Mas querido, o Senhor vai te preparar ainda, porque não tem jeito. Pega uma empresa, Cléo, por exemplo. Você pode pegar a sua empresa hoje e colocar na mão. Oh meu Deus, me fugiu o nome. Essa filha da Pérola, tá? O nome é Vitória. Pérola. Você pode pegar a sua empresa hoje e colocar na mão da Pérola para ela administrar? Não, por quê? Porque ela não tem maturidade.
A face do boi fala disso, conservar aquilo que temos. Quantos estão me entendendo essa noite? Precisamos saber conservar o que temos conquistado. Muitas pessoas conquistam, mas não conseguem manter a sua conquista. Tem gente que ora: Senhor, me dá um carro, eu moro longe, me dá um carro. Aí Deus dá um carro, ela some da igreja, do culto. Entendeu? Deus me prospera no meu trabalho, Deus prospera, dá o dinheiro. Ela para de dizimar, para de ofertar. Você está entendendo o que eu estou falando? Perseverar diante da crise faz a diferença entre o vencedor e o derrotado. Irmãos, eu não quero ser só salvo, eu quero ser vencedor. Quando todo mundo estiver parando no meio do caminho, você vai continuar caminhando. Ouça o que eu estou falando, você vai continuar caminhando. Terceiro, o homem, porque a gente precisa agir com inteligência. Porque tem crente que às vezes age na emoção. A gente não pode agir na emoção. De um lado nós agimos pela revelação de Deus, mas uma vez que Ele nos mostra a direção, você precisa usar a sua inteligência, irmão. A inteligência que Ele te deu para administrar o que temos conquistado. Tem gente que não está no espírito, né? Aí não ora, aí não busca Deus. O que acontece? Entra lá na situação. Então, o que Deus faz? Ele te mostra primeiro. Ele te deu a revelação, te mostrou. Uma vez que mostrou, agora você tem que usar a mente, a inteligência. Não, peraí, eu vou manter isso daqui. Vou manter isso. Precisamos usar a inteligência para que nos deu. Pastor, tem isso? Tem. Faraó teve o sonho. Quem interpretou o sonho dele? Quem foi que interpretou? José. José interpretou. Falou: olha, 7 anos de vacas magras e 7 anos de gordas, né? Os 7 anos de vacas gordas, depois as magras. Então, o que José falou? Ó, veja bem, vamos guardar. Olha para cá, irmão, não tenha dúvida que o Senhor usa também a nossa inteligência. Tem gente aqui que gosta de empreender, gosta de mexer em computador, gosta de costurar, enfim. Deus te usa nisso. Tem gente que gosta de cozinhar, né, fazer comida. Você crê que Deus pode usar isso? Sim ou não? Claro que pode. Pode. A face do homem, usar a inteligência e o bom senso, porque bom senso está na Bíblia, tá, irmãos? Às vezes Deus já está falando, mas falta para alguns crentes perceber o bom senso. Você sabe, eu estava olhando ontem lá, aquele pessoal bebendo, o pessoal que estava no bar que a gente estava, irmãos, eles tomaram, eu acho que devia ter umas 3 caixas lá, né, o Frank? Cerveja toda hora, acabou deles, eles pediram a do bar. Eu falei: meu Deus do céu, quanto de dinheiro esse povo gastou com essa bebida? Eles nem estão nem aí. Mas parece que quando converte, o cara não tem coragem de dar, sei nem quanto que é uma cerveja, não quero nem saber também, mas, né, o cara não tem coragem de dar uma oferta da cerveja, mas eles estão lá. E eu estava olhando aqui e falei: meu Deus, é que a Bíblia diz, né? Desapercebido. Mas quando a chapa esquenta, uma pessoa conversou comigo essa semana, nem daqui não, mas pedindo ajuda. Eu falei: você tem que voltar para o Senhor. A face do homem, diga assim, inteligência. Nós temos a 4ª águia. Nós precisamos prevalecer sobre a crise, lançando para novos desafios. Irmão, não tenha medo dos novos desafios. Está me ouvindo? Quantos estão me ouvindo nessa noite? Olha para cá. A intuição do Espírito, curso de maturidade. A intuição do Espírito, ela se manifesta de 2 formas. Pela tem tempo, né, que os irmãos já fizeram. Pela restrição e pelo constrangimento. Restrição, o Espírito vai fazer para você, vai te restringir. Não vai não. O negócio é bom, mas você não sente de fazer. E o constrangimento? O negócio você está olhando, está ruim, não, isso aí não é de Deus.
mas Ele está te constrangendo. Faz. Deus, Ele tem colocado novos desafios para pessoas aqui dentro. E você está achando que Deus não está nesse negócio, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer: Deus está nesse negócio. Deus está te empurrando para isso. Abre os olhos, como nós cantamos aqui. Abre os meus olhos para ver. Abre os seus olhos, irmão, porque o Senhor tem nos dado o espírito da águia, a força da águia, de que esperam no Senhor, voam como águia, caminham, não se cansam, caminham, não se fatigam, correm, não se cansam. Onde há crise, há sempre por perto uma oportunidade. Diga para quem está do seu lado: onde há crise, há oportunidade. Está me ouvindo, irmão? Onde há crise, há oportunidade. Muitos só conseguem ver coisas ruins, mas acredite que no meio de situações mais adversas existe um mundo de oportunidades acontecendo. Existem dois tipos de oportunidades. Ei, olha para cá. A oportunidade que você cria e a oportunidade que Deus te dá. A que você cria, Deus está com você. A que Ele te dá, a que Ele cria, também está com você. Diga assim: a visão da águia. Assim como o Senhor é, irmãos, nós devemos ser também. Levanta a sua cabeça, seja mais ousado, mais ousada. Não tenha medo de pedir. Não se contente. Sabe, há pessoas que dizem: eu gostaria de um salário melhor. Peça a Deus, irmão. Peça ao Senhor. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se o Senhor nos deu seu filho, será que Ele não é capaz de dar um emprego, te dar uma casa, te dar um carro, te dar uma célula, irmão? Se Ele não deu seu filho, eu estava orando nesse lugar, falei: Senhor, o Senhor não é capaz de nos ajudar a melhorar esse prédio, de botar mais ar-condicionado? Eu creio, irmão. Então, assim como o Senhor é, nós prevalecemos à medida que nós vivemos de maneira equilibrada, com cada um desses 4 aspectos: o leão, o boi, o homem, disposição para conquistar, saber conservar o que conquistou, usar o bom senso, a inteligência, sabe, prevalecer, se lançando em novos desafios, sem medo, mas confiando no Senhor. Normalmente os cristãos enfatizam um lado, irmãos, esquecendo dos demais. Geralmente, quando você encontra alguém com a disposição de começar e de se lançar, ele não é bom para prevalecer quando os ventos são contrários. Ele avança rápido, mas quando o vento levanta, ele bota o pé no freio e paralisa. O que o Senhor está falando conosco hoje? Equilíbrio, equilibrar. Você vai ser o mesmo na crise e fora da crise. Fora da crise você vai voar como águia, você vai ser como leão, como boi, como homem, como a águia fora da crise. Mas quando a crise vier, quando o vento vier, você vai continuar avançando, você vai continuar equilibrado, como o monte Sião que não se abala, como a casa que está firmada sobre a rocha. Terceiro e último lugar, nós prevalecemos para abençoar aqueles que estão próximos a nós. Pastor, como é que a gente tem certeza que nós vamos prevalecer na crise? Primeiro, pelo Espírito. Segundo, usando essa vida equilibrada. O Senhor, Ele nos deu essas 4 faces. O Senhor tem essas 4 faces, eu tenho também: o leão, o boi, o homem e a águia. Uma vida equilibrada que sustenta o testemunho. Mas nós prevalecemos também para abençoar as outras pessoas. Porque essa é uma realidade, irmãos, que muitos cristãos ignoram. Mas olha para cá. Você é uma pessoa mais influenciadora do que você imagina. Tem muita gente olhando para você, esperando para ver o que você vai fazer, para então a pessoa decidir o que ela vai fazer. Quantos creem nisso aqui? Amém, irmão? Você crê? Essa é a palavra de Deus, eu estou falando para você. Você pensa que as pessoas não estão olhando para você lá no seu trabalho? Você acha que quando você sai de casa, ou você e sua esposa está em casa, sua família, seus filhos, você acha que os vizinhos não estão reparando você? Você acha que os vizinhos não estão olhando? Quem já viu aquele filme A Prova de Fogo? Então você sabe o que eu estou falando. Aquele casal que ficava do outro lado da rua, olhando o casal lá. No dia que tudo estava ruim, eles estavam lá olhando.
O marido até disse: não quero que você se envolva. Mas no dia que ficou tudo bom, que os dois foram para o culto juntos, os vizinhos estavam lá olhando. Ei, irmão, tem gente olhando para você, viu, Ferreira? Tem gente olhando para você, mano. Lá no seu trabalho, na sua vizinhança, sabe que você é crente, e o diabo sabe também, e é por isso que ele quer derrubar a gente, para a gente envergonhar o nome de Deus. Mas nós não vamos envergonhar o nome de Deus, porque nós somos mais do que vencedores. O Espírito do Senhor está sobre nós, irmãos. Quando você desiste de algo, muita gente que está andando com você desiste também. Quando você persevera, quem está andando com você persevera também. E hoje nós precisamos nos posicionar, irmãos, não apenas por causa de nós mesmos, mas por causa daqueles que nós inspiramos sem saber. Seus parentes, seu tio, sua tia, seu pai, sua mãe, não pensa. Quem tem família grande aqui, pois é, eles estão olhando, estão vendo o que você posta, o que você faz, o que você coloca lá. Não pense nessa noite aqui, que se eu te dei esse rema, que ninguém está te observando, porque está te observando. Sabe por quê? Porque quando você é abençoado, quando você é guardado, as pessoas que estão junto de você, elas são abençoadas também, elas são guardadas também. Aleluia. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? A gente tem um exemplo que aconteceu lá no Mar da Galileia, Mateus 8, 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E o que aconteceu? Fez-se grande bonança. Olha para cá, nós já vamos orar. A Bíblia não mostra, mas eu te pergunto nessa noite: só tinha o barco dos discípulos no mar? Só o barco deles que estavam lá naquela hora? Você pode estar certo, irmãos, até porque a pesca era algo vital naquele tempo. Então 3 da manhã tinha gente lá pescando. E aí quando houve a tempestade no mar, essa tempestade não foi só para o barco dos discípulos, irmãos. Todos os barcos que estavam no mar, eles estavam no mesmo perigo, a ponto de a pique. Mas quando os discípulos clamaram, o Senhor se levantou e acalmou a tempestade. Sabe o que eu imagino? Eu imagino quando a tempestade passou, aqueles outros barcos, as pessoas dos outros barcos deviam estar pensando assim: nossa, interessante, hein? Que coisa esse aquecimento global. Evidentemente que eu estou parafraseando. Às vezes pode ter pensado assim: nossa, esse aquecimento global aí é tão estranho, né? É diferente. Parece até lá no Maranhão, né? De dia está um sol e tal, de repente de noite chove, cai aquela pancada, depois abre estrela de novo, né? Choveu agora, estava ventando e essa tempestade passou, hein? Que tempo estranho. Mal eles sabiam que Jesus estava no outro barco, que os discípulos clamaram e que quando Jesus acalmou a tempestade, eles foram abençoados também. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando Jesus acalmou a tempestade, todos os barcos que estavam navegando ali foram abençoados. Então deixa eu te falar, irmão, quando chove aqui, quem está perto é sempre abençoado. É por isso que eu digo, irmãos, nós temos que congregar, querido. Temos que congregar, temos que estar junto, temos que estar na célula. A gente tem que abrir célula. Nós temos que estar junto como igreja. Eu estava lá nesse barco ontem, já falei com a mulher, falei: me dá seu telefone aí que eu vou fazer um passeio de barco desse para a igreja. Maravilha. E já disse o seguinte: os irmãos estão aí de testemunhar comigo. Eu falei: quando a gente fizer esse barco, ela me deu até a quantidade, dá para a gente fazer com 80 pessoas. Um barco tem 30, outro 50. Eu falei: opa, a gente vai, aluga o ônibus, vamos todo mundo para lá, né? Se banha, como diz aqui a gente, né? Lá no Rio é tomar banho, mas se banha, entra no rio, na praia e tal. Eu falei: nós vamos levar um som tão alto para a gente botar lá nesse negócio, que os outros barcos ou vão converter ou vão sair de perto da gente. Porque o som daquele, né, que estava lá, eu falei: mas você me aguarde que eu vou botar um som e a gente vai estar celebrando como igreja lá nesse passeio. Posso dizer amém, irmãos? É possível.
né? Já vou agendar com ela lá, falei, nós vamos em nome de Jesus. Dá para fazer churrasco, olha que maravilha, churrasco, dá para entrar no rio, olha que coisa abençoada. E os outros barcos vão ouvir o som, vão ouvir até a pregação, aleluia. Irmão, isso que eu digo, tem que congregar, porque quando chove aqui, quem está perto vai ser sempre abençoado. E esse está perto, não necessariamente fisicamente, está no mesmo espírito, está no mesmo espírito. Eu peço a vocês, esses dias, em dezembro nós vamos fazer 1 ano aqui já, glória a Deus por isso. Eu já disse que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e parece que eu conheço os irmãos já há tantos anos, e vocês estão me conhecendo, os irmãos estão vendo que o meu coração é para a obra de Deus, é para a igreja, né? Eu falo isso na presença de Deus, na presença dos meus discípulos vieram do Rio, e agora julho está chegando outro aí, tem gente querendo mudar até para o Maranhão. Eu falei, ó, vocês vão me criar problema aí com o Rio, mas se for de Deus, vem. Meu coração é para a obra do Senhor, e é por isso que nós precisamos estar no mesmo espírito, no mesmo coração, no mesmo propósito, andando juntos. Quando eu digo, irmão, você está orando aqui pela obra, está orando pelo recurso, ore mesmo. Irmão, você está dizimando, ofertando. Nós precisamos botar aqui, ó, 2 ar-condicionados de 60 mil BTUs. A gente vai colocar o piso aqui nesse lugar, né? Os vidros da porta já está lá. Terça-feira vai botar a porta de vidro. Depois nós vamos abrir lá outra porta, vamos colocar lá. E como é que a obra vai avançando? No mesmo espírito, no mesmo coração. Muita gente é abençoada por causa de você. Olha o que diz Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Olha para cá, irmão. O que a Bíblia diz? Do trabalho das tuas mãos comerás. Tem gente, né, que fica com medo de empreender, de trabalhar. Meu trabalho. Irmão, glorifica pelo seu trabalho. Pede para Deus te prosperar no seu trabalho. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Passa para mim, tua esposa, olha aí, ó, os que são casados nessa noite, e os que vão casar, receba, em nome de Jesus. Tua esposa no interior da tua casa será como quem, irmão? Olha aí, ó, como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, aleluia. Então o salmista está dizendo que o homem que teme ao Senhor, a sua esposa e filhos serão abençoados por causa do homem que teme ao Senhor. Por isso que nós, varões aqui nessa noite, os homens aqui, a gente não pode abrir mão do nosso sacerdócio, irmão. A sua família, a sua casa, dentro da sua casa, é você que puxa o ritmo, é você que dá o ritmo, é você que traz a sua esposa e seus filhos para servir ao Senhor. Você é o cabeça, você é o sacerdote. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que a esposa e filhos são abençoados por causa de você, por causa de nós. Então, se eu, homem, abro mão do meu sacerdócio, primeiro que eu já brecha para o diabo entrar, não é? Mas Josué, ele era o cabeça da sua casa. Foi ele que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, irmãos, por causa do homem, o Senhor vai abençoar a esposa e os filhos. Ou seja, só o fato dela ter casado com ele e dos filhos terem nascido na família do homem abençoado, eles já são abençoados, aleluia. Cadê os irmãos? Quantos dizem amém aí, irmãos? Agora imagine, se o homem que teme ao Senhor tem o poder de abençoar toda a sua casa, imagina um líder que teme ao Senhor. Esqueci de falar da nossa célula lá ali onde no Calhau, né? No Calhau, pertinho lá de onde Paula Moisés mora ali. A gente tem uma célula, o Nixon abriu uma célula ali atrás na rua, do lado daquela rua do Rei dos Reis ali, daquela igreja. Eles moram ali, já abriram uma célula, esqueci de falar. Eu glorifiquei a Deus, porque eu já falei para o Senhor que a videira vai lá para aquele lado também, em nome de Jesus, né? E a gente começa assim com célula. Imagina se o homem abençoado, a família abençoada, imagina um líder abençoado, imagina um discipulador, irmãos, abençoado. Todos os seus liderados serão abençoados por causa de você. Olha aqui as irmãs, ó, se você é uma líder de criança,